Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Amém. Você concorda com essa declaração, queridos? Que Deus é bom o tempo todo e que o tempo todo Deus é bom? Mesmo naqueles dias que as coisas parecem não dar certo. Você concorda? Continua concordando com essa verdade? É fácil concordar, né? Quando nós estamos na igreja, diante de um momento, né, de reflexão como esse, quebrantados pelo agir do Espírito Santo. Mas às vezes, lá no nosso dia a dia, quando aquele dia que você diz, nossa, acho que hoje levantei com o pé esquerdo. Será que ainda nós continuamos crendo que Deus é bom o tempo todo? Aquele dia que as coisas não estão dando certo, nós precisamos ir contra a nossa razão nesse momento e continuar crendo. Porque Deus não se altera pelas circunstâncias. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então Ele sempre será bom. Sempre será bom. E talvez o motivo da gente às vezes achar que Deus não está sendo muito bom é o fato da gente não compreender o que Ele está fazendo, que é perfeitamente normal, né? E o cristão mais perfeito nessa terra vai compreender exatamente como Deus age. Os caminhos do Senhor, eles muitas vezes estão, né, ocultos aos nossos olhos. Amém? Eu só queria contar para as crianças que, em função do bazar, a gente está, né, fazendo um bazar, né, já teve durante o final de semana, agora o bazar, e vai fazer mais uma etapa do bazar. As crianças vão ficar, né, aqui junto conosco, junto com os adultos hoje. Eu sei que é um pouquinho mais trabalhoso, mais dificultoso para os pais, mas, né, eu peço que vocês nos ajudem. Esse bazar tem uma razão muito especial. A gente está num ano de transformação aqui do ambiente da igreja, né? Para quem já vem, né, nos acompanhando aqui, sabe que muita coisa mudou esse ano, que desde o início do ano a gente está, né, aprimorando algumas coisas, e essa obra continua tanto no templo quanto em nós, amém? Então a gente vai, durante essa semana inclusive, a gente vai trabalhar bastante ali no salão das crianças, fazendo uma sala que, né, eu já venho divulgando que a gente iria fazer ela há um bom tempo. Infelizmente ainda não concluímos, não colocamos ela, não saiu do projeto, mas essa semana começa então essa nova transformação. E já queria também desafiar o teu coração. Nós queremos forrar ali a parte onde as crianças ficam, queremos adequar melhor aquele ambiente para a classinha. Nas semanas seguintes aí a gente vai divulgar algumas coisas novas que vão acontecer, né, em relação às crianças, e são coisas maravilhosas. Até o final do ano, se Deus nos permitir, se os recursos, né, forem suficientes para isso, a gente quer arrumar a fachada da igreja, né? Então tem bastante coisa, né, você pode se envolver, se Deus tocar no teu coração, você pode contribuir inclusive para isso, né? A gente não vai aqui fazer apelo em relação a isso, mas, né, deixamos, né, essa possibilidade aberta para quem quiser cooperar com essas despesas que vão ser para melhorar o nosso ambiente aqui de igreja. Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês que para mim é extremamente importante. Fala, na verdade, sobre sermos a imagem e semelhança de Deus. Você já leu esse texto lá no livro de Gênesis, que fala que Deus criou, né, o homem, a mulher, a humanidade em Adão e Eva, e ele diz que nós, em Adão e Eva, deveríamos ser a imagem e semelhança dele. Você já leu esse texto? Está lá em Gênesis 1, 26, e diz assim, ó: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra, né? A parte que nos importa nesse momento é a primeira parte aqui desse versículo, onde Deus diz para Deus. Você já imaginou isso? E eu penso o seguinte: estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando sobre esse projeto maravilhoso que é eu e você. Não ouvi nenhum amém, credo, pessoal. Um projeto maravilhoso, nós. E o Espírito Santo dá um palpite, o Senhor Jesus fala, olha, eu acho que isso tem que ser assim. O Pai fala, olha, então vamos fazer o seguinte, para ficar muito bonito, para ficar muito bom, vamos fazer eles a imagem e semelhança nossa. Será que eles acertaram? Com certeza, queridos. Se uma pessoa se tornar a imagem e semelhança de Deus, então essa pessoa está vivendo o melhor que alguém poderia viver, né? A experiência é muito similar à experiência de um pai natural, de uma mãe natural. Quando estão, né, em gestação, nós ficamos lá imaginando como será o rostinho dele, como será o rostinho dela, né? E às vezes alguém sai frustrado porque está lá dizendo, vai ter a minha aparência.
a mãe, né, fica pensando, vai ter a minha aparência, e nasce a cara do pai, né? Ou, ao contrário, o pai pensando, nossa, vai ser a minha cara, nasce a cara da mãe, né? Agora, Deus não erra, Deus não tem esse problema, porque Ele mesmo fez, Ele mesmo moldou eu e você, a imagem e semelhança dEle. E uma pergunta que vem já na sequência, talvez você já está se questionando aí, mas como assim, pastor, se todo mundo é diferente, como que todo mundo pode ser a imagem e semelhança de Deus? De onde vem, né, qual é a característica que define que uma pessoa é a imagem e semelhança de Deus? Será que é a característica física? Seria mais complicado de explicar, né, se essa fosse a realidade. Que Deus, quando disse, vamos fazer eles a imagem e semelhança nossa, Ele estivesse falando da característica física. Embora nós tenhamos, com certeza, as características de Jesus. Jesus veio a esse mundo como homem, então nós podemos entender que nós somos também a imagem e semelhança de Jesus. Mas eu quero que você, né, percorra comigo a palavra de Deus, entendendo que quando Deus diz que nós deveríamos ser a imagem e semelhança dEle, Ele está querendo começar pelo nosso coração. Uma pessoa verdadeiramente pode se tornar a imagem e semelhança de Deus quando essa transformação começa pelo seu coração. Amém? Você acredita nisso? Provérbios 15, versículo 13, diz que esse sonho, que é um sonho do coração de Deus, é um sonho. Assim como você, pai, como você, mãe, sonhou com um filho, a tua imagem, a tua semelhança, Deus também sonhou conosco dessa mesma maneira. É um sonho de Deus, que eu e você nos tornemos a imagem e semelhança de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz que, né, um rosto de uma pessoa pode se alterar a partir do que houver no seu coração. Legal isso, né? Isso tem várias possibilidades. A Bíblia diz aqui, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E eu não sei se quem aí foi uma criança raiz, né, e quem aí foi uma criança Nutella? Vocês que já passaram da infância, né? Como que foi a tua infância? Você é da geração do videogame? Das bonecas Barbie? Ou você é da geração... Talvez eu seja tão ultrapassado que você nem entenda qual que é a minha geração. A minha geração, as meninas da minha geração, elas brincavam com boneca de milho verde. É hard ao extremo, né? É raiz ao extremo, né? Nem boneca não tinha, então tinha que pegar lá a boneca de milho verde, com aqueles cabelos, né, que o milho verde tem, e preparar a sua boneca, né? O que eu fazia quando eu era criança, queridos, é cada situação que aí a gente vê que é raiz mesmo. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque uma das brincadeiras que eu brincava na minha infância, e talvez você tenha feito isso também, era pegar o imã, aqueles imãs de alto-falantes. Quem aí sabe o que eu estou falando? Sabe o que é um imã? E você pegava 2 pedaços de imã, e às vezes eu colocava um pedaço de imã em cima da mesa e outro debaixo, e eu movia o de baixo e o de cima se movia sem ninguém tocar nele. Uau! Isso é sobrenatural, né? Eu achava o máximo aquilo. Eu estou lembrando você dessa experiência do imã, porque o que Deus faz na vida das pessoas é mais ou menos parecido. Quando Deus quer tornar alguém a sua imagem e semelhança, Ele não pega e começa a mexer no aspecto físico. Ele pega e começa a mexer no coração. E Ele muda algumas coisas no coração e um sorriso aparece no rosto. Ele muda mais algumas coisas no coração e uma alegria começa a resplandecer. O olhar começa a mudar, os pensamentos começam a mover você numa direção diferente daquilo que você estava indo. Eu consigo imaginar Deus tratando eu e você dessa maneira, dizendo, olha, esse meu filho, essa minha filha está um pouquinho diferente daquilo que eu criei. Eu quero levá-lo a experimentar o que é ser a imagem e semelhança minha. Então Ele começa a trabalhar no nosso coração. Amém, queridos? É parecido com a nossa brincadeira de infância. E isso é muito importante. Eu queria que você desse essa permissão ao Espírito Santo hoje para trabalhar no teu coração. Amém? A partir dessa conclusão, né, de que nos tornamos a imagem e semelhança de Deus, a partir da condição do nosso coração, nós vamos chegar a outras 2 conclusões. Nós podemos facilitar a obra do Espírito Santo na nossa vida ou nós podemos dificultar.
como que nós dificultamos e como que nós facilitamos a obra para o Espírito Santo? Há duas maneiras, queridos, né? E essa maneira, a primeira maneira, a maneira de dificultar a obra do Espírito Santo a nos transformar em mais semelhança de Deus é permanecer com o coração duro. Quanto mais duro o nosso coração for, quanto mais insensível o nosso coração for, mais difícil será se tornar em mais semelhança de Deus. Mais trabalho nós vamos dar para o Espírito Santo, mais tempo vai levar o processo. Quanto mais sensível o nosso coração estiver para o agir de Deus, mais fácil e mais rápido será o processo, mais rápido e mais fácil será para cada um de nós, né, nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus. E aqui nós estamos diante de uma situação que nós podemos facilitar ou dificultar. A experiência que nós vivemos aqui na ceia já nos faz entender isso. Né? Quando você toma a ceia, quando você se lembra daquilo que Jesus fez por você, isso muda alguma coisa dentro de você ou você está simplesmente diante de uma história? Né? Aí você já começa a perceber o quão sensível o teu coração está ou o quão insensível o teu coração está. Se realmente você consegue sentir a dor de Jesus, se você consegue entender o que aconteceu naquele dia, isso pode ser uma indicação de que você está com o teu coração insensível. Se você, né, olha para essa mesa, para essa história, né, como uma história qualquer, como talvez uma história, um mito, algo que foi criado, talvez isso também demonstre o quão insensível está o teu coração. Amém, queridos? Então permita que Deus trabalhe no teu coração para que você se torne rapidamente a imagem e semelhança dele. Se você já acha que está vivendo essa realidade, né, deixa ele aprimorar algumas coisas, alguns detalhes. Sabe a diferença entre um esboço e uma obra de arte? Detalhes. Detalhes. Você pode ser um bom desenhista, mas se você pegar uma pessoa profissional e ela pegar o teu esboço e mudar algumas coisinhas, aí você vai ver a diferença entre um esboço e uma obra de arte. Então você pode ser um bom esboço. Eu posso ser um bom esboço hoje. Alguém que já está bastante lapidado, bastante trabalhado. Mas coloca a tua vida na mão do Espírito Santo para você ver o que vai sair. O que vai sair daí? Coloca a tua vida, o teu coração nas mãos do Espírito Santo para você ver o que Deus vai fazer. Amém? Eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Do 7 ao 15, nós vamos ver, né, o que Deus está falando aqui conosco. Esse texto, né, fala da dureza do coração do homem, da humanidade em si. Ele diz assim: assim como diz o Espírito Santo fala, e possivelmente ele está falando com você, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. O que Deus está falando, queridos, em relação aos filhos de Deus, aos israelitas, é que mesmo durante 40 anos eles terem uma experiência sobrenatural. E qual que era essa experiência sobrenatural que eles viveram durante 40 anos? Andaram por 40 anos no deserto. As sandálias deles não se gastaram, as roupas deles não se acabaram. Eles foram alimentados pelo maná, que caía do céu todos os dias. Eles viram água brotando da rocha. Eles viram uma nuvem que, aonde eles iam, essa nuvem caminhava sobre eles para protegê-los do sol. Eles viram uma nuvem de fogo durante a noite, no frio extremo do deserto, que no deserto tem frio extremo durante a noite. Uma nuvem de fogo aquecendo eles diariamente durante 40 anos. Eles viram, né, Deus mandar uma chuva de codorna quando eles pediram carne. Queridos, é algo sobrenatural que acontecia todo dia. E mesmo assim, Deus fala: olha, eles endureceram os seus corações. Né? Você tem visto todos os dias uma nuvem, né, aquecendo você, ou uma nuvem protegendo você do sol, as tuas sandálias, as tuas roupas não se desgastando. É possível que a gente olhe para a história dos israelitas e se sinta bem pequeno perto do que eles viveram.
E se eles, tendo essa experiência diária, sobrenatural, endureceram os seus corações, qual é a chance de nós endurecermos o nosso coração? Maior ainda. Maior ainda. Deus está dizendo, olha, eu quero que vocês, não se tornem de coração duros como essas pessoas. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como naquele dia de rebelião. Aqui, queridos, nós podemos tirar várias lições sobre corações endurecidos. Primeiro, nós vamos ver ali que Deus, Ele realmente fica muito triste quando Ele deseja falar com alguém e essa pessoa não o ouve porque está com o seu coração endurecido. Diz lá, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, a ponto de não ouvirem a mim como aquele povo que durante 40 anos viu os milagres, mas não ouviu os meus direcionamentos. Corações endurecidos, eles escutam, mas não ouvem. Parece que eu estou me contradizendo, mas a Bíblia usa alguns termos que falam, escutem, e quando ela está falando que uma pessoa deve escutar a Deus, ela não está falando só em ouvir, ela está falando em dar ouvidos. Dar ouvidos é diferente de ouvir. E quem está com o coração duro, muitas vezes escuta Deus, mas não compreende Deus. Não consegue concordar com Deus. Queridos, essa é a razão, porque muitas vezes nós entramos na presença de Deus e vemos muitas pessoas do nosso lado quebrantado, contrito, chorando, se derramando, experimentando algo sobrenatural, e a gente permanece como um mero espectador, porque o nosso coração, por alguma razão, está endurecido, porque pessoas com o coração endurecido escutam, mas não ouvem. Pessoas com corações endurecidos, elas têm muito maior chance de tentar a Deus. Aqui o que a Bíblia diz? Que eles tentaram a Deus. Eles tentaram a Deus, E é muito mais fácil alguém tentar a Deus estando com o coração endurecido. E outra coisa que é pior ainda, quem está com o coração endurecido se torna uma vítima de Satanás muito fácil, porque além da pessoa tentar a Deus, ela também é tentada. Ela se torna insensível para o agir de Deus, mas muito sensível para o agir do pecado de Satanás. A Bíblia está dizendo aqui, que eles tentaram, diz ali, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Como é tentar a Deus? É duvidar dele, é colocá-lo à prova, é questioná-lo. Eu sei que todo mundo em algum momento da sua vida já deve ter feito isso, mas na medida em que nós crescemos, que nós amadurecemos na fé, isso deve ir parando de acontecer. Mas por causa da dureza do nosso coração, às vezes nós vamos passar 10, 20, 30, 40 anos na presença de Deus, continuando duvidando, continuando tentando, continuando colocando Ele à prova, E isso é algo que desagrada o coração de Deus, tanto que Ele fala assim, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Outra lição. Quem permanece com o coração duro, vive uma vida de aflição. Não entra no descanso. Você deve conhecer alguém que passa por grandes dificuldades, mas está lá sempre pleno, tranquilo. O sorriso no rosto sempre, alegre. E às vezes a gente olha para aquela pessoa que a gente vê lá plena, e vê para o sofrimento, para as dificuldades que ela está passando, olha para a nossa vida e pensa, nossa, mas eu devia estar muito melhor que ela, mas a realidade é que eu estou pior. Por quê?
Porque a pessoa está passando por uma série de provação, mas está sensível a Deus. Então Deus pode descansar, pode dar descanso para ela. Então Deus pode consolar ela. Mas às vezes a gente está passando por coisas bem menores, mas nosso coração está endurecido e Deus simplesmente não consegue nos dar descanso. Nós não deixamos Deus nos consolar. Você conhece alguma pessoa que, né, você foi tentar ajudar, ela falou, não quero a tua ajuda. Eu não quero que você me console. Não quero que você venha falar isso ou aquilo. Nosso coração endurecido faz exatamente isso com Deus. Mesmo que você não tenha consciência, mas o coração endurecido não descansa. Permanece aflito o tempo todo. E essa é uma consequência da dureza do nosso coração. O que mais, queridos? Pessoas com corações endurecidos enxergam, mas não veem. Outra afirmação que parece contraditória. Isso acontece todos os dias lá na casa, né, de vocês, na minha casa. A mulher ou a mãe fala, olha, vá buscar tal coisa lá na cozinha. Já fui lá, mãe. Não tá, não achei. Ou já fui lá, a esposa. Não tá lá. Você foi lá. Passou 10 vezes pela frente do objeto e não enxergou. Não sei se é dureza de coração, né, maridos? Ou dureza de coração, né, filhos? Isso também vale lembrar que acontece com as esposas. Eu vou contar aqui, não que a Vilma seja dura de coração, mas muitas vezes ela estava procurando alguma coisa, falei, me dá tua bolsa aqui. Achei. Eu já procurei, não está lá. Acontece, porque nós somos falhos, né? Mas é só para você entender o que acontece com alguém que está duro de coração. Deus fala, olha filho, tem uma bênção para você. Tem algo bom aguardando você. Ou, cuidado, ali no caminho tem uma cilada sendo armada para você. Você fala, não, Senhor, mas eu já passei por lá, está tudo bem. Quer dizer, a gente passa diante da cilada ou passa diante da bênção e não percebe ela. Deus fala conosco, mas a sua palavra não entra no nosso coração. Isso é enxergar, mas não ver. Pessoas com corações endurecidos se desviam facilmente, né, de Deus, e isso é muito, muito, muito perigoso. Amém, queridos? Eu não quero me deter só nos problemas causados por um coração duro. Eu quero que você realmente compreendam que estar com o nosso coração sensível é o segredo para nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus, enquanto estar com o nosso coração endurecido vai dificultar o processo de nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus. O contrário de tudo isso que eu falei para vocês acontece com alguém que está com o coração sensível. O primeiro texto que nós vamos ler aqui em relação a alguém com o coração sensível está lá em Salmos 34:18, e a Bíblia diz assim, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém? O Senhor está onde? Perto daquelas pessoas que estão com o coração sensível. E é muito fácil de entender Deus nesse sentido. Porque quem que gosta de estar perto de um turrão? Quem que gosta de estar perto de alguém que é irado, que está ali, que não aceita nenhuma sugestão? Quem que gosta de estar perto de alguém que está sempre certo? Ninguém gosta, né, queridos? A gente gosta de dar palpite. E as pessoas de coração duro não são boa companhia para quem gosta de dar palpite. E é muito fácil de entender por que Deus não gosta de ficar perto de quem está com o coração endurecido, porque às vezes Ele fala, olha filho, vamos mudar umas coisinhas na tua vida? E a pessoa do coração endurecido fala, ó Deus, agora acho que não é conveniente a gente conversar sobre isso, me deixe sozinho, me deixe na minha. Mas Deus gosta de estar na companhia de alguém com o coração sensível, porque essa pessoa de coração sensível escuta Deus, ouve Deus, entende Deus, aceita as suas sugestões, amém? O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de coração abatido, amém? Essa convivência com Deus faz toda a diferença. Salmo 147, versículo 3, diz o seguinte, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Será que nós podemos tirar uma outra interpretação daqui?
A Bíblia está dizendo que Deus cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Será que Deus não cuida dos corações endurecidos? Será que Deus não sara as feridas dessas pessoas que têm o coração duro? E por quê? A razão também é fácil de entender, né? Eu poderia elevar o nível aqui da interpretação. Eu poderia dizer que a pessoa de coração endurecido, às vezes, está sendo desenganada. Imagine uma pessoa que está, né, com um diagnóstico de doença terminal. Às vezes a doença tem tratamento, mas a pessoa se recusa a passar pelo tratamento. E então o que o médico diz? Olha, infelizmente, os teus dias estão sendo contados. É o que eu posso afirmar em relação ao coração duro. Enquanto nós estivermos com o nosso coração endurecido, Deus está dizendo, olha, eu não posso fazer nada por você. Você está indo por um caminho que, né, pode levar você à morte. E Deus, às vezes, está nessa condição de dizer, olha, a única coisa que eu posso dizer para você é que se você não deixar eu tratar você, você vai morrer. E o contrário também é verdade, que alguém que tem o coração sensível está disponível a ser tratado por Deus e Ele pode curar. Amém, queridos? Então não é que Deus não quer curar, é que Ele não pode. E como que Deus não pode se Ele é todo poderoso? Porque Ele respeita a tua opinião, porque Ele respeita a tua decisão. Se você dizer, Deus, na minha vida o Senhor não toca, Ele vai ficar à distância. Se você dizer, Deus, eu preciso do Senhor, faz a tua vontade em mim, Ele pode tocar em você, e não apenas te curar, mas tornar você em mais semelhança dEle, amém? Então, por favor, saia dessa condição de alguém que está sendo desenganado, de alguém que está, né, caminhando para um destino terrível. Diga, Deus, eu não quero ser essa pessoa de coração endurecido, eu quero ser aquela pessoa que o Senhor vem e cura, que o Senhor vem e trata, amém? A pessoa com o coração sensível, queridos, parece estranho o que eu vou dizer para você, mas ela é parecida com o céu. E agora, como que eu vou saber como que é o céu? Eu ainda não fui para lá, né? Olha para uma pessoa que tem o coração sensível. Você vai ter uma noção do céu. E por que eu acredito nessa afirmação, queridos? Isaías capítulo 57, versículo 15, diz assim, ó. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Quem que é essa pessoa? Deus. Deus está dizendo. Ele diz assim, habito num lugar alto e santo. Qual que é esse lugar? Os céus. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de coração. Uau! Tem dois lugares que é bom, né, que Deus gosta de estar. Nos céus, onde tudo é perfeito, onde os anjos, né, cantam em todo tempo, santo, 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 e pertinho do coração quebrantado e contrito, pertinho das pessoas de coração sensível, porque ali ele é bem recebido, queridos, ele é bem tratado, ele tem voz. Isso é tremendo demais. Se quer se tornar parecido com o céu, abra o teu coração para Jesus, diga, Jesus, me quebranta, me rasga, me quebra, né? Talvez isso até gere algum tipo de dor, mas uma dor que terá uma recompensa maravilhosa, que é desfrutar da presença de Deus em todo o tempo, amém? Aleluia, diz assim, habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, é por isso que às vezes a gente pensa, meu Deus, essa pessoa está passando por tanta tribulação, mas está aí firme e forte, e eu aqui, muitas vezes não estou passando 1/10 do que ela está passando, e estou abatido, estou desanimado, desencorajado, pensando em chutar o balde, né? A razão é essa, queridos. Deus gosta de estar perto das pessoas quebrantadas e contritas. As pessoas que têm o coração quebrantado e humilde também conseguem agradar o coração de Deus facilmente. Por quê? Se a gente ler aqui Salmo 51, 17, nós vamos descobrir que os sacrifícios que agradam a Deus são exatamente isso, um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, diz o Salmo 51, 17, Deus não desprezará. Uau!
Tem pessoa que é difícil de dar presente, não é verdade? Você quer agradar, mas daí você não consegue compreender o gosto da pessoa. Porque você é tão diferente da pessoa que tudo que você pensa que é bom para você, você olha para a pessoa e fala, não, mas isso não vai ser bom para ela. Mas quando você tem alguém parecido com você, é fácil de agradar. Você pensa no que você gosta e você dá aquilo que você gosta, que a pessoa fica feliz porque ela é parecida com você. Amém? E é assim também com Deus. Você quer agradar a Deus, mas às vezes, meu Deus, o que eu faço? Não sei o que o Senhor gosta. Pode ser que isso seja um sinal de que o nosso coração está endurecido e que nós estamos tão distante dele que não o conhecemos. Mas se você está andando com o Espírito Santo, conversando com ele diariamente, está com o teu coração sensível, deixando ele falar com você. Eu queria agradar o coração de Deus. Hoje você levanta e você já sabe o que você tem que fazer. É fácil, é fácil. Inclusive é natural. Para quem anda com Deus, com o coração quebrantado e contrito, é fácil agradar a Deus. Você faz isso com alegria, porque tudo que alegra você, alegra o Pai. Tudo que alegra o Pai, alegra você. Isso é muito bom, queridos. Imagine isso. Poder fazer algo que alegra o teu coração e ao mesmo tempo alegrar o coração do Pai. Isso só pode acontecer se o nosso coração estiver quebrantado e contrito, se nós estivermos sensíveis no nosso coração. E a consequência é mais boa ainda, é mais maravilhosa ainda. Dia após dia. Nós estamos na mão do artista, do Criador, e ele está pegando esse esboço, que somos nós, e está passando o seu pincel, corrigindo algumas falhas, e dia após dia uma obra de arte, literalmente uma obra de arte, está sendo construída. Amém? A imagem e semelhança de Deus. Queria que você abrisse também Isaías 66, 2. Aqui nós vamos ler o seguinte. O próprio Deus está falando aqui através do profeta Isaías. E Deus diz assim, olha, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Agora imagine, use a tua imaginação e tudo que você viu nesse mundo já, de forma pessoal, de forma física, ou na TV, ou na internet. Agora pegue todos os arquivos de tudo que você já viu, todas as coisas mais maravilhosas, quanto as coisas mais, que talvez mais assustaram você. Tudo isso e muito mais. É lógico que nós temos poucas possibilidades aqui, mas Deus está dizendo, olha, tudo isso que você já viu, e inclusive o que você não viu, tudo isso foram por mim criadas. Isso não é novidade, Mas uma novidade eu vou contar para você. Agora Deus está perguntando o seguinte. Ele diz assim, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Sim. Agora ele diz o seguinte, a este eu estimo, ao humilde e contrito de coração, que treme diante da minha palavra. Agora eu quero falar uma coisa que você vai entender. Quem aí já fez alguma coisa na tua vida que você disse, nossa, que orgulho. Pode ser lá na escola que você fez um trabalho e tirou 10, chegou em casa com a prova dizendo, olha pai, olha mãe, tirei 10, o único na sala. Pode ser uma peça de artesanato que você fez, e chegou para alguém e diz, olha, fui eu que fiz, que orgulho. Ou, conseguir fazer um bom negócio, esposa, conseguir fazer uma economia, esposo, conseguir fazer algo que vai dar orgulho para você. A gente chega anunciando para todo mundo. Mas também existe aquela outra situação que você fala assim, preciso esconder isso aqui, tomara que ninguém tenha visto. Ficou tão feio, ficou tão ruim, que eu preciso dar um fim logo, Preciso manter em sigilo, porque vai envergonhar o meu nome. Todo mundo acha que eu sou bom nisso e dessa vez não deu certo. Não vou queimar o meu filme, vou esconder logo. De certa forma, Deus está dizendo exatamente isso em relação ao quebrantado de espírito e ao duro de espírito. Ao quebrantado de coração, ao de coração sensível e à pessoa de coração endurecido. Ele está dizendo, olha, eu fiz ambos. Todas as pessoas foram criação minha, mas tem um que eu estimo. Tem um que eu bato no peito e digo, olha, esse fui eu que fiz. Ali tem as minhas marcas. Olha para ele, você vai perceber que nele, que nela,
está a minha imagem e a minha semelhança. Uau! Quem você quer ser? Quem você quer ser? Aquele que diz, esse aqui fui eu que fiz, filho. Olha você no espelho. Me alegro em ver você. Tem as minhas características. Quero ler uma história para você agora, queridos, que é muito provável que a gente se identifique com algum aspecto dela. Essa história fala, né, de uma ferraria, de um ferreiro. E fala também, claro, da obra desse ferreiro. Nessa história, a gente vai se identificar possivelmente ali, né? Conta-se a história de alguém que foi visitar a oficina de um ferreiro, daquelas de antigamente, onde o ferro era malhado ao fogo, e observando aquela rotina de trabalho, uma coisa chamou a atenção do visitante. As peças eram retiradas do fogo com uma tenaz e colocadas sobre uma bigorna, onde eram moldadas conforme o ferreiro ia martelando. Depois de pronta, a peça era resfriada em água e lançada numa pilha de produtos acabados. Mas o intrigante mesmo era que determinadas peças, o ferreiro apenas começava a martelar e em seguida lançava numa outra pilha. Ao ser questionado sobre isso, o ferreiro explicou: esta é a pilha das peças inúteis. São peças duras demais que não se deixam moldar. Portanto, nada resta senão lançá-las na pilha das peças inúteis. Né? E aqui, quando eu li esse texto, eu falei, é isso, Senhor. É isso. Nós, muitas vezes, por causa da dureza do nosso coração, nos tornamos inúteis para o Senhor. A Bíblia diz que Deus quer usar a todos nós. Isso é algo, né, muito claro na palavra de Deus. Ele quer nos usar. Mas tem algumas coisas que nos fazem cair no monte dos que não podem ser usados. Inúteis é uma palavra bem pesada. E essa inutilidade, ela depende simplesmente da dureza ou da sensibilidade do nosso coração. Se a gente passar a vida inteira, né, resistindo a Deus, infelizmente nos resta essa sentença. Mas pode ser que hoje eu estou com o coração duro, mas amanhã eu vou receber a visitação de Deus e vou me tornar sensível a Ele, e eu posso sair daquela pilha de inútil e me tornar uma obra-prima na mão dEle. Amém? Essa ilustração deve nos fazer pensar: como você tem sido nas mãos de Deus? Uma pessoa moldável, tratável? Você está sempre aberto para mudar e aprender, ou será que se tornou duro e inflexível, fechado para mudanças, crescimento e transformações? Como eu disse, queridos, é bem importante que você compreenda que a única coisa que determina em qual dos lugares onde nós vamos permanecer nossa vida é a dureza do nosso coração, ou a sensibilidade do nosso coração. Eu quero ser moldado por Deus. Eu quero ser trabalhado por Deus. Eu quero me tornar naquilo que Ele sonhou. Amém? Você também quer? Veja só o que diz lá em Mateus. Nós já estamos, né, praticamente acabando. Só para você entender a gravidade disso tudo. Mateus 19, versículo 3, fala de uma das piores consequências da dureza de coração. E o que é, pastor? É ver alianças se romperem. E aqui nós vamos ver um exemplo sobre casamento, que naturalmente é a aliança mais profunda e mais importante na face dessa terra. Nenhuma aliança natural ou, né, entre pessoas é mais importante do que a aliança de casamento para Deus. Mas essa ideia passada nesse texto aqui está, né, mirando para outra aliança, para uma aliança eterna. Amém? Então, essa realidade de coração duro faz muitas alianças de negócios acabarem, se quebrarem. Faz muitas alianças de amizades se romperem. Faz muitas alianças de casamento se quebrarem. E fazem muitas alianças eternas se romperem também. Muitas pessoas estão quebrando a sua aliança com Deus, deixando de andar com Deus por causa da dureza de coração. Veja o que diz o texto. Mateus 19, 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele, de Jesus, para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe: é permitido ao homem
divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram? No princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. De certa forma, o que Jesus está dizendo assim, está dizendo para eles isso não é o natural. Isso não é o meu sonho. Ele diz assim: perguntaram-lhes: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Alianças quebradas. Quantas alianças talvez nós já rompemos durante a nossa vida? Quantas alianças nós vamos romper de hoje em diante? E você vai ter que parar para pensar qual foi a razão dessas alianças serem rompidas. Alguém estava com o coração duro demais para abrir mão da sua vontade. Alguém estava com o coração duro demais para ouvir um conselho. Alguém estava com o coração duro demais para pensar nos seus próprios erros, para se humilhar e se arrepender. É assim que vai acontecer com todos os que não herdarem a vida eterna. Eles vão parar e vão chegar nessa conclusão: o que me tirou da eternidade foi o meu coração duro. Amém, queridos? Queria pedir a ajuda dos músicos. Queria pedir para você ficar de pé também. Enquanto eles sobem para cá, queridos, eu queria levar você a mais uma reflexão. Eu vou sugerir aqui duas realidades. Pense comigo nessas duas realidades. Qual é a diferença entre uma pessoa que não conhece a Deus e uma pessoa que conhece a Deus, mas não dá ouvidos a Deus? Qual que é a diferença? Qual é a situação pior? Se a gente pensar em salvação, que é o que mais importa para cada um de nós. Quem viveu uma vida toda e não conheceu Jesus, o que lhe resta? Esperar. Sem Jesus dá para ir para o céu, querido? Se ele é o caminho, a verdade e a vida, dá para ir para o céu sem Jesus? Não dá. E o que resta para a pessoa que conheceu Jesus, mas não dá ouvido para ele? Se a gente pensar em salvação, também vamos chegar na mesma conclusão. É a mesma coisa você saber que tem um caminho, mas não usar esse caminho. Então, nesse sentido, as duas coisas vão levar para o mesmo destino. Mas se pensar no coração de Deus, o que é pior para Deus? Lidar com alguém que não conhece Ele, ou lidar com alguém que conhece Ele, mas não lhe dá ouvidos? Você concorda comigo que conhecer Jesus e permanecer com o coração duro é a mesma coisa que desprezá-lo? É a mesma coisa que rejeitá-lo? Quem aí já foi rejeitado? Quem aí já foi desprezado? Qual foi o sentimento que você teve nesse momento? Eu posso dizer, queridos, que é um dos piores sentimentos que alguém pode experimentar. E pensar que muitas vezes o nosso coração duro, Deus tem sentimentos. A Bíblia mostra diversas vezes Deus irado, Deus entristecido. A Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo. A gente vê Deus celebrando, como a gente viu agora em alguns versículos citados aqui, que Deus diz: olha, fico feliz quando eu olho para esse amado, para essa amada, porque vejo nele a minha imagem e minha semelhança. Mas eu queria mostrar para você, queridos, que muitos de nós, talvez diariamente, levamos Deus a essa experiência terrível de ser desprezado, de ser rejeitado. 2 Pedro 2:21 diz assim: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltassem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido.
a resposta da primeira pergunta, né? Ou da segunda pergunta, qual que é a situação pior? 2 Pedro 2,21 responde, a pior situação é aquela pessoa que conheceu Jesus, mas desprezou Jesus. A pior situação é aquela pessoa que teve a oportunidade, mas se manteve com o coração endurecido, resistiu, rejeitou, desprezou. Diz aqui, né, que isso é quase que uma sentença de morte eterna. O que Deus quer de mim e de você hoje? Nós falamos desde o início que esse é um sonho do Pai. Eu não sei como que Deus nos vê hoje, porque nós estamos em tratamento, amém, queridos? Eu poderia comparar esse tratamento, esse processo de transformação, eu poderia fazer isso, poderia comparar esse processo de transformação do qual nós estamos vivendo como uma gestação. Verdade ou não? Talvez Deus olhe para mim e para você como alguém que está em gestação, porque, né, você já viu um exame lá dos primeiros, né, ali às vezes com 1 mês, 2 meses, 3 meses de gestação, a gente olha para aquele exame, para aquelas fotos do bebê e fala, nossa, é meio estranho, né? Se você não tiver amor e compaixão, você vai dizer, olha, isso aqui não é gente, não. É tão estranho, não é? Mas ele é. Ele é, né? Aquele bebezinho sem forma, né? Às vezes só vê o coraçãozinho bater, né? E por que não pensar que Deus está olhando para nós hoje como aquele bebezinho sem forma? Está feinho, mas está no processo. E o que eu quero dizer com isso quando falo com vocês, queridos? É que você pode acelerar o processo. Você pode se tornar mais parecido com Deus rapidamente. E isso só exige uma coisa: coração sensível a Ele. Amém? Ezequiel 36:26 diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Isso para mim é ser a imagem e semelhança de Deus. Alguém que está sendo conduzido por Deus, obedecendo os decretos, né, vivendo a vontade de Deus, é alguém que é a imagem e semelhança de Deus. E Ele está querendo nos conduzir exatamente para isso. Porém, o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. E vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Uau! Deus é tremendo, queridos. Deus é tremendo. E Ele tem em suas mãos todas as ferramentas necessárias para que o nosso coração se torne sensível hoje. Ele tem a água da vida, Ele tem o Espírito Santo, que ao mesmo tempo é representado pela água, que ao mesmo tempo é representado pelo fogo. Tem algumas coisas que amolecem com a água, tem algumas coisas que só amolecem quando são expostas ao fogo. Eu não sei qual que é a tua realidade, mas Ele tem tudo em suas mãos, disponível hoje para tratar o nosso coração, para nos modelar. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento, que você realmente assim concordasse comigo nessa possibilidade de Deus estar nos vendo como alguém em um ventre sendo formado. E Ele está lá, eu imagino, eu como pai já passei por esse processo algumas vezes. Ao descobrir a gestação, a gente já começa a pensar no nome, a gente já começa a pensar, né, no rosto, na forma física. Nós já começamos inclusive a pensar no temperamento daquele filho ou daquela filha. E eu consigo crer, a minha fé, ela me ajuda a crer que Deus está olhando para você e para mim como alguém que está sendo gestado. E talvez o nosso coração endurecido está fazendo essa gestação se tornar mais difícil. Talvez a nossa dureza, a nossa resistência, a nossa condição atual esteja tornando essa gestação mais difícil.
Deus está querendo que essa gestação evolua hoje. Nós estamos em tratamento. E Deus está querendo curar algumas coisas. Nós estamos no processo como aquela peça de ferro na mão do ferreiro. Ele está precisando modelar-nos. E eu e você não queremos ir para o grupo do que não pode, que não quer, que não receberá tratamento. Nós queremos entrar no grupo daqueles que recebem o tratamento e estão prontos para serem usados, para serem úteis, para serem abençoadores. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós oramos. E ninguém melhor do que o Senhor para nos ajudar a entender a nossa real situação. Não há ninguém melhor do que o Senhor para dizer a nós, Pai, de forma íntima, como estamos vivendo os nossos dias nessa terra, Senhor. Pai, há tantas vantagens em ter um coração quebrantado e contrito. A Tua palavra diz, Pai, que o coração sensível é parecido com os céus, que o Senhor gosta de estar tanto nos céus como está junto com a pessoa quebrantada e contrito. A Tua palavra fala, Senhor, que é muito mais fácil, Pai, agradar o Teu coração, porque se estamos com o coração quebrantado e contrito, então sabemos exatamente o que Te agrada, o que lhe faz feliz. Pai, é natural, nós queremos viver essa realidade, Senhor. Pai, a Tua palavra também fala, Pai, que o coração endurecido, Senhor, nos faz, Pai, ver, mas não nos permite enxergar, nos faz, Senhor, ouvir, mas não nos permite entender. Nós entendemos pela Tua palavra também, que a condição de dureza de coração nos faz permanecer em estado aflito. Oh Deus, nós queremos entrar no Teu descanso. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor criou o descanso e nos chamou para entrar nesse descanso. Mas o nosso coração endurecido muitas vezes tem nos feito resistir a esse convite. Querido, se você quer entrar no descanso de Deus, nessa noite, você precisa deixar Deus falar com você. Obrigado, Jesus, por criar esse descanso e por nos convidar para entrar nesse descanso. Mas nós descobrimos na Tua palavra, Senhor, que possivelmente muitas vezes já tentamos o Teu coração, que muitas vezes também já caímos em certas tentações, exatamente por estarmos com o nosso coração endurecido, fechado para a Tua ministração. Nós clamamos, Papai, nessa noite, Senhor, põe em operação a água do Espírito e o fogo do Espírito. Derrama desse Espírito sobre nós, Senhor. No nome de Jesus, amolece, Senhor, o nosso coração. Quebranta o nosso coração. Nos ajuda a experimentar arrependimento, Jesus. É impossível nos arrependermos por nós mesmos. Pai, as nossas concepções sobre certo e errado são tão diferentes das Tuas. Nós precisamos do agir sobrenatural do Teu Espírito, nos levando ao padrão dos céus, nos tirando dos padrões da terra. Clamamos, Senhor, como alguém que está no útero, sendo formado, que está sendo assistido por alguém cheio de expectativa, tentando encontrar em nós alguém, talvez sem forma e vazio. O Senhor está olhando para nós, tentando encontrar em nós a imagem e semelhança Tua. Nós não queremos lhe decepcionar. Essa noite eu creio, Senhor, alguns nascerão, alguns que estão sendo gestados nascerão, sairão dessa condição. Pai, nos ajuda a nascer hoje, Senhor. Pai, nós queremos ter um encontro contigo nesse momento, Senhor. Há um véu que nos separa, assim como, Pai, o ventre de uma mãe separa temporariamente uma vida do pai. Nessa noite nós queremos sair do ventre, nós queremos nascer, Senhor. Pai, surpreender o Senhor. Pai, que a primeira visão que o Senhor tenha de nós, a partir de agora, seja a visão de alguém que nasceu com a imagem e semelhança do seu Pai.
Oh Deus, em nome de Jesus, nós somos obras de sua mão, nós somos resultado do teu sonho. Nós precisamos, nós carecemos, nós, Pai, dependemos da sua aprovação, e nós queremos ser aquela pessoa que o Senhor diz: esse filho, essa filha, fui eu que fiz, fui eu que gerei, fui eu que modelei, ela tem em si as minhas marcas, o meu sangue corre nas veias dele, o meu sangue corre nas veias dela. Eu te louvo, Senhor, porque nos fizeste de modo admirável, e lá no ventre da nossa mãe o Senhor estava nos tecendo, e o teu trabalho é tão perfeito, Senhor, que nós vamos nascer nessa noite a tua imagem e semelhança, em nome de Jesus. Eu quero que você faça uma oração comigo, que você repita essas palavras. Esse é o momento, querido, talvez mais importante da tua vida. Você diz assim: Senhor Jesus, nessa noite eu tomo uma decisão, reconhecendo que sou pecador, que o efeito do pecado na minha vida me deformou, tirou a sua imagem e semelhança, mas o Senhor me deu a possibilidade de ser transformado pelo arrependimento. E eu declaro, Senhor, que estou arrependido e disposto a abandonar todo o estilo de vida pecaminoso que levei até o dia de hoje. E eu te reconheço como autor e consumador da minha vida, e eu anseio por me tornar novamente a sua imagem e sua semelhança, e eu me dou a ti como filho, e eu te recebo como meu Pai, como meu Criador. E quando eu olhar para ti, que eu possa me ver no Senhor, e que quando o Senhor olhar para mim, o Senhor possa se ver em mim. Me dá esse novo coração, semelhante ao teu, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.